Olá! A nossa aula de hoje vai ser de matemática. E nessa nossa aula de matemática, a gente vai conversar sobre figuras geométricas e sólidos geométricos. Então você vai pegar o seu caderninho de matemática, vai fazer o cabeçalho nele e vai anotar as páginas que a gente vai trabalhar. Páginas 58, 59, 60 e 61. Então, da página 58 até a página 61. Lá na página 58 tem o título, Figuras Geométricas. Quando a gente fala de figuras geométricas, a gente lembra de quadrado, círculo, retângulo, triângulo. Essas figuras que a gente vem falando sempre desde que a gente entrou na escola. Só que quando a gente começa a juntar algumas figuras e colocar umas grudadinhas nas outras, a gente forma os sólidos geométricos. E os sólidos geométricos, para cada característica que ele tem, ele recebe um nome. Isso que vai ser a nossa aula de hoje. Aí a tia Francis colocou aqui, nessa mesinha, várias embalagens de coisas que eu tenho na minha casa. E que são embalagens que representam sólidos geométricos. Para cada embalagem dessa, e de acordo com as suas características, a gente vai dar um nome. Tudo isso vai ser falado na nossa aula de hoje, que consta da página 58 até a página 61. Só que hoje não vai dar para a gente falar tudo. Então, nós vamos falar algumas coisas importantes e no decorrer de outras aulas a gente vai complementando, tá? Então, olha aqui, a gente tem uma caixinha de pasta de dente, né? Essa caixinha de pasta de dente, que a gente está acostumado a ver em supermercado, na nossa casa, essa embalagem aqui, olha, ela é um sólido geométrico e ela recebe um nome. Recebe o nome de paralelepípedo. Ou também, ela pode ser chamada de bloco retangular. E a tia vai falar para vocês por que essa embalagem aqui é chamada de paralelepípedo. Se eu for contornar uma parte dessa caixinha aqui, se eu pegar uma caneta, né? Colocar essa caixinha aqui em cima de um papel e fizer o contorno com a caneta nessa caixinha, a hora que eu tirar, no meu papel vai ter um retângulo, ó. Porque essa caixinha aqui, olha, ela é formada com vários retângulos. Então, um retângulo aqui, outro retângulo aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui e outro aqui, forma essa embalagem que a gente chama de paralelepípedo ou bloco retangular. Essa embalagem, formada por 6 figuras que a gente chama de retângulo, recebe o nome então de paralelepípedo ou bloco retangular. Mas a gente não tem só a embalagem que lembra o paralelepípedo. A gente também tem, olha, esse produto de limpeza aqui da tia Francis, ó. Ele não tem as mesmas características do bloco retangular do paralelepípedo. Ele tem outras características. Então, se ele tem outras características, ele vai receber também outra classificação, tá? Se eu pegar agora o lápis, a caneta, colocar essa embalagem em um papel e contornar essa embalagem, quando eu tirar, aqui embaixo vai ficar um círculo, né? Então, olha, eu tenho um círculo aqui. Se eu virar, fizer a mesma coisa, eu vou ter outro círculo aqui. Então, olha, essa embalagem, a gente chama ela de cilindro, porque ela tem uma base circular, outra base aqui circular, se eu viro ela de ponta cabeça, né? E se por acaso eu cortar essa embalagem aqui ao meio e abrir, eu vou ter um retângulo. Então, essa parte aqui, olha, né? Fechada, ou agora está fechada. Se eu abrir, ela vai se transformar em um retângulo. Olha só, aqui, olha, tá fechadinho. Vamos tirar para você ver. Imagina que eu abri essa embalagem, ó. Então, o que aconteceu? Que forma que apareceu? Um retângulo, né? Se eu fecho, olha, é uma forma circular, não é? Igual a tia Francis falou, círculo embaixo, círculo em cima. Se eu abro isso, vira um retângulo. Essa embalagem, que tem essas características, a gente chama ela de cilindro, tá? Agora aqui, olha, ó, o que a tia Francis tem na mão? Eu tenho uma laranja, não é? Ela tem características diferentes do cilindro e tem características diferentes do paralelepípedo. Como é que a gente chama, então,
essa forma aqui. Eu chamo ela de esfera, né? A esfera, ela não tem linhas, ela é toda arredondada, ela não tem linhas retas, né? Ela não forma uma figura plana, ela é toda arredondada. E aqui essa caixinha de suco tem as mesmas características dessa caixinha de pasta de dente. Então ela também é um bloco retangular ou um paralelepípedo. Então a tia Francis pegou algumas embalagens aqui para você entender um pouquinho. Agora, com as explicações do livro e mais as atividades que a gente vai realizar, a gente vai entender melhor e guardar o nome dessas embalagens de acordo com as suas características, tá? Lembrando que uma embalagem dessa é chamada de sólido geométrico. Por quê? Para fazer uma caixinha dessa daqui, eu tenho que usar várias figuras geométricas. Nesse caso, retângulo. Então, eu tenho retângulo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, para fazer essa embalagem aqui, eu não preciso só de retângulos. Eu vou precisar de um retângulo, porque ele vai ser fechado, mas eu vou precisar também de 2 círculos. Então, essa embalagem aqui, como ela tem características diferentes, ela recebe um outro nome, cilindro. E ainda tem outras embalagens com outras características mais diferentes ainda que a tia Francis não tinha aqui na casa dela para mostrar para vocês. Mas o livro vai mostrar para a gente vai montar, observar as características para poder compreender e nomear todos os sólidos geométricos, tá? Então acompanha com a tia lá na página 58. As formas do mundo. Vários objetos do nosso dia a dia, como brinquedos, frutas ou até construções, lembram figuras geométricas. Pense em alguns objetos que você vê no dia a dia e leia as afirmações a seguir. Então, a tia Francis colocou aqui em cima da minha mesinha alguns objetos, né? Para a gente poder ir analisando tudo que o livro for falando. E aqui no livro também tem alguns exemplos para a gente. Então, o primeiro aí, olha, a caixa de presente é um bloco retangular, porque ela tem as mesmas características da caixinha de pasta de dente e da caixinha do suco aqui, certo? Agora, olha essa lata. A lata é um cilindro. Sendo cilindro, tem as mesmas características, ó, desse produto de limpeza que a tia Francis pegou para vocês. Aí, olha, tem aqui um brinquedo, né? Parece um dado, não é? De letrinhas. Só que esse dado não é com bolinhas com números, é um dado de letrinhas. Esse dado, ele também tem um nome, ele se chama cubo. Por que a forma do dado chama cubo e a forma do bloco retangular aqui, olha, pode ser bloco retangular, essa caixinha pode ser bloco retangular ou paralelepípedo, porque são características diferentes. Aqui, a gente, para formar esse bloco retangular, a gente usa retângulos. Agora, para formar um dado, um cubo, a gente usa quadrados. As figuras para formar o cubo são quadrados, não são retângulos como no bloco retangular, tá? E aí você tem a esfera, né? A tia Francis tem aqui, ó, uma esfera, que é um enfeite de casa, e também a laranja. E aí no livro de vocês, o exemplo da esfera foi a melancia. Ainda temos aí a pirâmide e o cone. O cone, quando a gente olha para ele, a gente lembra do chapéu da bruxa, do chapéuzinho de aniversário, não é? O que tem o cone de característica? Olha só, a base, a parte de baixo, ó, a parte de baixo aqui do cone, olha no seu livrinho, ele é um círculo. Então é diferente do bloco retangular. O bloco retangular, olha, é retângulo aqui embaixo. Aí no cone, a base, a parte de baixo dele é um círculo. E ainda tem a pirâmide. A pirâmide, a base dela é quadrada, mas tem pirâmides também que a base dela, a parte de baixo, onde ela fica paradinha, são triângulos. Então, cada embalagem tem as suas características. E porque as características são diferentes, elas recebem também nomes diferentes. Agora a gente vai lá para a página 60, que tem atividades para fazer. E de acordo com essas atividades, nós vamos aprender mais informações sobre as embalagens, tá? Os sólidos geométricos, tá? Que é diferente de figura. Sólido geométrico, eu junto várias figuras para montar. Agora, figura geométrica é só o contorno, tá? Bom, lá na página 60, tem uma atividade legal para a gente fazer.
nós vamos pegar lá no finalzinho do livro, na página 237 até a página 241, tem algumas embalagens para a gente montar, tá? Vamos lá na página 247, junto com a tia Francis. Aí você vai ver, desculpa, eu falei errado, é 237. Vamos lá na 237, junto com a tia, para você entender direitinho o que você tem que fazer. Olha, na página 237, olha aqui, já achei a linha. Vou mostrar para você chegar certinho nela, ó. Aqui, a gente vai recortar, né? Seguindo a orientação aí, olha, tem a tesourinha, onde pede pra gente recortar. E olha só, aqui tem uma legenda explicando o que a gente tem que fazer. Presta atenção aqui, ó. Isso é importante, olha. Tem uma legenda aqui embaixo, ó. Onde é para cortar é picotadinho. Onde é para dobrar é o traço. Cuidado para você não cortar onde é para dobrar e aí depois você não vai ter como montar, tá? Então, onde está picotadinho, esse pontilhado é para você cortar. Onde está a linha é para você dobrar. Você vai recortar então em volta e vai montar essa embalagem. Quando você terminar de montar, você vai ter na sua mão um cubo, porque todas as partes, olha, dessa embalagem são quadradas. A tia não tem nenhum cubo aqui, tá? Você vai montar o seu cubo aí, da página 237. Quando você terminar de montar o seu cubo, você vai voltar lá na página 60. E aí, com o seu cubo na mão, você vai responder para a tia algumas questões aí que a tia França está propondo no livro, tá? Bom, montei o meu cubo. E aí a letrinha A está perguntando assim para mim, olha, cada uma dessas partes lembra qual figura geométrica plana? Se você pegar o seu cubo, colocar ele num papel, fizer o contorno do desenho de uma das partes dele, você vai ter uma figura aí que você vai reconhecer com muita facilidade. Mas a tia França já vai te adiantar, tá? Então, olha, quando a gente contorna um cubo, uma parte do cubo, a gente tem o desenho de uma figura chamada quadrado. O que é o quadrado? O quadrado é uma figura de 4 lados de mesma medida. Isso já foi falado com vocês, não é? Ah, mas a letrinha B tem aí uma novidade pra gente, tá? Bom, quantos vértices e quantas faces tem o cubo? Olha, tia, mas o que é vértice? E o que é face? Então, a tia Francis vai te explicar, tá? Eu não tenho aqui um cubo para você, para conversar com você, mas eu vou usar o paralelepípedo para poder dar as mesmas informações. A diferença do paralelepípedo para o cubo é que no paralelepípedo, para formar eu uso retângulo e no cubo que você montou, para formar eu uso quadrados. É a única diferença, tá? Agora, com relação a vértices, é a mesma coisa, tá? Bom, o que são os vértices? Vértices são as pontinhas do seu cubo. Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma pontinha aqui nessa embalagem, tem outra pontinha aqui. 2, 3, 4. Aqui embaixo, 5, 6, 7, 8. Então, o vértice são as pontinhas que tem na sua embalagem. Você vai contar para a tia quantas pontinhas tem no seu cubo e colocar um número aí para mim, ok? Muito bem. E faces? Tia está perguntando de faces também. Faces são os lados. Então, eu tenho aqui no bloco retangular, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Você vai contar quantos ladinhos tem o seu cubo e colocar um número para a tia. Terminada a atividade 1, nós vamos lá para a atividade 2. Agora, feche o molde, que depois de montado, lembra um bloco retangular. Nós vamos fazer, então, lá do nosso material complementar, o bloco retangular, igual essa caixinha aqui, que está também lá no finalzinho do livro. Mesma coisa, a gente vai procurar, recortar, colar e montar o nosso bloco retangular, que também é chamado de paralelepípedo, tá? Então, vamos ver onde está o bloco retangular. Está na página 239. Olha só, a tia vai mostrar para você. Lá na página 239 está o bloco retangular.
Mesma coisa, você vai seguir a legenda para você montar certinho. O que pode cortar e o que tem que dobrar, tá? E aí, você vai ter, então, aqui, o bloco retangular, que é essa caixinha aqui de pasta de dente, a embalagem do suco, tá? São blocos retangulares. Depois de pronto o seu bloco retangular, você vai responder para a tia o que está perguntando. Olha a letrinha A. Cada uma das partes coloridas lembra qual figura geométrica plana. Então, agora eu tenho aqui para te mostrar, né? Então, olha, se eu fizer o contorno desse bloco retangular aqui na minha mesinha, quando eu tirar, eu vou ter uma figura chamada retângulo. Então, para fazer um bloco retangular, eu preciso de vários retângulos grudadinhos um no outro. E aí a letrinha B está perguntando quantos vértices e quantas faces tem o bloco retangular. Vamos lembrar. O que a tia Francis falou mesmo que são vértices? São as pontinhas. Eu vou contar as pontinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 pontinhas aqui. Então, eu tenho 8 vértices. E faces? Quantas faces eu tenho? Faces são os lados. É só eu contar e colocar o número. Então, olha, eu tenho uma face, 2 aqui embaixo, 3 aqui em cima, 4, 5, 6. Eu tenho 6 faces aqui. Você só vai colocar o número. Terminado a atividade do bloco retangular, nós vamos fazer uma outra embalagem, que a tia Francis também não tem aqui, mas que você vai lembrar rapidinho o nome dela, porque é comum aparecer aí em desenhos, em algumas embalagens também no supermercado, mas a tia Francis não tinha, com balas, normalmente vem com balinhas, vem com queijo, mas a tia Francis não tinha aqui na casa para fazer com vocês, tá? Que também está lá na página, no finalzinho do livro lá, olha, 241, tá? 241. Olha aqui, a tia Francis vai mostrar para você. Você também vai recortar o que precisar cortar, dobrar o que precisar dobrar, usando sempre a legenda, ok? Muito bem. Aí você vai montar, então, essa outra embalagem, esse outro sólido geométrico para responder. Vamos observar as características para a gente dar nome para esse sólido geométrico aí, tá? Deixa eu só achar aqui de novo onde que tá. Muito bem, já achei. 61. Olha só. As partes vermelhas do molde lembram quais figuras geométricas? Ah, se você olhar, você vai ver. O que está de vermelho nessa embalagem que você fez? Lembra qual figura geométrica? Lembra triângulos, né? O que é um triângulo? É uma figura de 3 lados, não é? Então, quando você olhar para a parte vermelha, você vai ver que está te lembrando um triângulo. A parte amarela dessa embalagem que você montou, lembra qual figura geométrica? Você também não vai ter dúvida. Você vai ver que é um quadrado. E aí, quando juntou alguns triângulos e um quadrado, você formou uma outra embalagem, um sólido geométrico chamado pirâmide, tá? Esse sólido geométrico chama pirâmide, é uma pirâmide de base quadrada. A parte de baixo dela é quadrada. Muito bem, e aí você vai contar para a tia também quantos vértices tem essa pirâmide. Lembrando que vértices são os pontinhos. Você vai contar quantos pontinhos tem na sua pirâmide, tá? E quantas faces. Faces são os ladinhos. Você conta também os lados da sua pirâmide. E aí você vai ter entendido o que é vértice, o que é face e algumas embalagens, alguns sólidos geométricos. Mas eu preciso que você entenda muito bem a diferença do sólido geométrico para figura geométrica. Figura geométrica é quadrado, círculo, triângulo, retângulo. Isso é uma figura geométrica. E um sólido geométrico? Um sólido geométrico é quando eu junto várias figuras para montar uma embalagem. Olha só. O sólido eu pego porque tem várias figuras grudadinhas, não é plano, tá? Agora a figura ela é plana, então se eu contorno essa caixinha, quando eu tiro, eu tenho um retângulo ali embaixo, tá? Para formar o sólido geométrico, eu junto várias figuras, então existe essa diferença que é importante você compreender, tá? A tia Francis está esperando você fazer a sua atividade.
tudo prontinho. Tira foto das embalagens que você fez, tira foto do que você respondeu e envia para mim na plataforma, tá? Um beijo grande e até nossa próxima aula, que vai continuar com o assunto de sólidos geométricos. Nós vamos compreender outras características e vamos conhecer outras embalagens. Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.